Ageu capítulo 1, versículo 6, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Neste vídeo, você vai entender o diagnóstico espiritual e financeiro que o profeta Ageu fez há 2.500 anos. E que explica, com uma precisão assustadora, por que você ganha, trabalha, se esforça. E mesmo assim, o dinheiro some antes do dia 15. Mas antes, eu preciso te contar um número. 54%. Esse é o percentual de trabalhadores brasileiros cujo salário não dura até o fim do mês. Isso é dado da pesquisa de saúde financeira da Serasa Experian, de 2025, mais da metade. E não estamos falando apenas de quem ganha pouco. A pesquisa mostra que só 2 em cada 10 brasileiros dizem ter controle total sobre as próprias finanças. Pensa comigo, a cada 10 pessoas que você conhece, 8 sentem que o dinheiro escorre pelos dedos. 8. E aqui está a pergunta que ninguém faz. Se tanta gente ganhou aumento nos últimos anos, se o salário médio real cresceu, por que o dinheiro continua sumindo? A resposta mais comum é porque as pessoas não sabem controlar os gastos. E eu vou te mostrar por que essa resposta está incompleta. Porque há 2.500 anos, um profeta chamado Ageu olhou para esse exato problema e deu um diagnóstico completamente diferente. E foi um diagnóstico que ninguém queria ouvir. Vamos fazer um exercício rápido. Se você pesquisar na internet por que meu dinheiro some, vai encontrar basicamente 3 respostas. Primeira, você não tem orçamento. Segunda, você gasta com coisas pequenas que se acumulam menos: o cafezinho, o aplicativo de transporte, a assinatura que você esqueceu de cancelar. Terceira, você sofre de inflação de estilo de vida. Ou seja, toda vez que sua renda sobe, seus gastos sobem junto. Como um termostato que nunca deixa a temperatura mudar de verdade. E olha, nenhuma dessas respostas está errada. Todas elas são reais. Mas nenhuma delas toca no ponto que Ageu tocou. E é aí que a coisa fica interessante. Porque existe uma diferença enorme entre descrever um sintoma e diagnosticar a causa. É como a diferença entre dizer você está com febre e dizer você está com uma infecção no rim. A febre é real. Mas se você só trata a febre, a infecção continua lá. Eu quero te apresentar a Cláudia, 34 anos. Analista de tempo inspiratório em uma empresa de tecnologia em Campinas. Em 2022, a Cláudia ganhava R$ 4.500 por mês, hoje. Depois de 2 promoções e uma mudança de empresa, ela ganha R$ 9.200. O salário dela dobrou. E sabe o que não mudou? O saldo no fim do mês continua perto de 0. Às vezes, negativo, a Cláudia não é irresponsável. Ela não joga dinheiro fora. Ela assinou uma academia melhor. Trocou o aluguel por um apartamento maior. Comprou um carro financiado. Colocou a filha numa escola particular. Cada decisão fez sentido no momento. Mas quando ela olha para o extrato, sente a mesma angústia de quando ganhava metade. E é exatamente aqui que a maioria dos educadores financeiros para. Eles diriam: Cláudia, você precisa de uma planilha. Precisa cortar gastos, precisa de disciplina. E sim, tudo isso ajuda. Mas Ageu disse uma coisa diferente. Ele olhou para um povo inteiro vivendo exatamente esse ciclo e apontou para uma raiz que vai muito além da planilha. Para entender Ageu, você precisa de contexto. E o contexto é cinematográfico. Estamos em 520 a.C. O povo de Israel acabou de voltar do exílio na Babilônia. Foram 70 anos longe de casa. 70 anos. Imagina a cena. Famílias inteiras que nasceram no exílio, que nunca viram Jerusalém, finalmente cruzando as portas da cidade. Mas a cidade que encontraram não era Jerusalém dos Salmos. Era escombro, mato alto entre as ruínas. O templo, o coração espiritual de toda a nação, destruído. Pedras espalhadas no chão onde antes ficava a Arca da Aliança. E o que o povo fez? Algo profundamente humano e profundamente revelador. Eles começaram a reconstruir as próprias casas, não o templo, as casas deles. E não casas simples. O texto hebraico de Ageu, versículo 4, usa a palavra que significa casas forradas ou casas apaineladas, decoradas, confortáveis, com acabamento refinado. Enquanto a casa de Deus estava em ruínas. Eles investiam em piso porcelanato, por assim dizer. E Deus, por meio de Ageu,
faz a pergunta mais desconfortável possível: é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Agora, presta atenção. Ageu não está falando de pobreza. Aquele povo trabalhava, plantava, recebia salário. Eles tinham renda. E é justamente por isso que o versículo 6 é tão poderoso. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Aquele que recebe salário, recebeu para colocá-lo numa bolsa furada. Olha a imagem que Ageu usa, uma bolsa furada. Não uma bolsa vazia, furada. O dinheiro entra. E escoa sem parar. Ageu está descrevendo uma maldição da produtividade insuficiente, como alguns teólogos chamam. Não é que a pessoa não trabalha, não é que ela é preguiçosa. É que o esforço dela não se converte em resultado duradouro. A colheita não sustenta. O salário não satisfaz, a comida não farta. E qual era o diagnóstico de Ageu? Não era faça uma planilha, não era cortem gastos. Era algo que ninguém esperava. O diagnóstico de Ageu era este: vocês inverteram a ordem. Ageu 1, versículo 9, esperaram muito, e eis que veio pouco. E quando trouxeram para casa, eu dissipei. Por quê? Porque a minha casa está em ruínas? Enquanto cada um de vocês corre para cuidar da própria casa, a imagem é brutal na sua simplicidade. Não é que Deus estava punindo o povo por ser rico. É que o povo construiu toda a sua vida financeira ao redor de si mesmo e deixou de lado aquilo que deveria ser o fundamento. E aqui é onde muita gente interpreta errado. E eu preciso ser muito cuidadoso com o que vou dizer agora. Ageu não está dizendo que você precisa dar todo o seu dinheiro para a igreja para prosperar. Isso seria a teologia da prosperidade rasa, e não é disso que estamos falando. O princípio aqui é mais profundo e mais transformador do que qualquer fórmula de dê e receba. O que Ageu está revelando é um padrão, quando a pessoa constrói sua vida financeira sem nenhum fundamento que vá além de si mesma. O dinheiro perde a capacidade de satisfazer, entra e sai. Entra e sai, a bolsa está sempre furada. É como se Ageu estivesse dizendo: não é que vocês não ganham o suficiente. É que vocês estão construindo em cima de areia. E tudo que se constrói sem fundamento desmorona. E agora, olha como isso se conecta com o que a ciência moderna descobriu. O professor de psicologia da Universidade de Cornell, Thomas Gilovich, publicou estudos mostrando que o aumento de renda gera satisfação temporária menos, que desaparece rapidamente quando a pessoa se acostuma com um novo padrão. O nome técnico disso é adaptação hedônica. Em linguagem simples, a gente se acostuma rápido com o que tem e logo quer mais, é uma esteira. Você corre, 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 e está sempre no mesmo lugar. Ageu descreveu esse fenômeno 25 séculos antes da psicologia comportamental dar um nome para ele. Comem, mas não se fartam, não é fome física. É uma insaciedade que vem de dentro. E nenhuma planilha resolve insaciedade. Agora, vamos trazer isso para o concreto. Porque o princípio de Ageu se manifesta em comportamentos financeiros muito específicos. Eu chamo de os furos invisíveis do cesto. O primeiro furo é o consumo emocional. É quando você compra não porque precisa, mas porque sente um vazio. Sabe aquele impulso de abrir o aplicativo de compras depois de um dia difícil? Aquela sensação de que eu mereço. O problema não é se dar um presente de vez em quando. O problema é quando o consumo vira a forma principal de lidar com frustração, cansaço ou tristeza. Porque aí, o furo não está no bolso, está na alma. E nenhum aplicativo de controle financeiro consegue tampar um furo na alma. O segundo furo é a comparação silenciosa. Provérbios 14, versículo 30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A comparação é um dos maiores ralos financeiros que existem. Você troca de carro não porque o seu parou de funcionar, mas porque o do vizinho é mais novo. Você reforma a casa não porque precisa, mas porque viu a reforma do colega no Instagram. E cada decisão dessas, isolada, parece razoável, mas juntas formam uma bolsa furada. O terceiro furo é a ausência de propósito claro para o dinheiro. E aqui está o coração do diagnóstico de Ageu. Quando o dinheiro não tem uma direção definida, menos quando não existe um templo na sua vida financeira. Algo maior do que seus próprios desejos imediatos, ele simplesmente escoa, se dispersa. Lembra do seu Antônio que eu mencionei no começo? 58 anos, pedreiro aposentado em Minas Gerais.
O seu Antônio ganha 2 salários mínimos. Nunca ganhou muito. Mas sabe o que ele tem? Uma casinha própria quitada. Nenhuma dívida. Uma reserva de 6 meses de despesas num fundo simples. E doa fielmente 10% da renda dele todo mês para a comunidade da igreja. E quando você pergunta para ele como consegue, ele diz uma frase que parece simples, mas é teologia pura. Primeiro eu separo o que é de Deus e o que é para o futuro. O resto é para viver, e sempre dá. Ele não sabe, mas está aplicando exatamente o que Ageu prescreveu. Primeiro o templo, depois a casa, não por obrigação religiosa, mas porque essa ordem cria uma arquitetura financeira que funciona. Então, qual é a saída prática? Se o problema não é só falta de planilha, o que a gente faz? Ageu dá a resposta em Ageu 1, versículo 7 e 8. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte, tragam madeira e construam o templo, para que eu me alegre nele e seja glorificado. O conselho é pare. Olhe para onde seus caminhos estão te levando e reconstrua a partir do fundamento certo. Na prática financeira, isso se traduz num princípio que aparece em toda a Bíblia, o princípio das primícias. A ideia é que a primeira porção de tudo que entra não vai para os seus desejos imediatos. Vai para o que é fundacional. Isso muda toda a engenharia do dinheiro. Como isso funciona na vida real? Quando o salário cai na conta, antes de pagar qualquer boleto, você separa 3 coisas. E a ordem importa. Primeiro, a parte que expressa sua fé e seus valores. Para quem é cristão, pode ser o dízimo, uma oferta, uma contribuição para quem precisa. Para quem não é, pode ser qualquer forma de generosidade planejada. O ponto é tirar o dinheiro do ciclo egoísta antes que ele entre nele. Provérbios 3, versículo 9 diz: honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Segundo, sua reserva de segurança e seus investimentos. Isso é o templo do futuro. Lucas 14, versículo 28 diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se senta e calcula o custo, para ver se tem o suficiente para completá-la? Antes de gastar, calcule. Antes de consumir, construa. E aí vem a parte que parece paradoxal, mas funciona. Terceiro, o que sobra é para viver. E a maioria das pessoas faz exatamente o inverso. Vive primeiro, e se sobrar, guarda. E quando faz assim, nunca sobra. A bolsa está sempre furada. Se você quer ir um pouco mais fundo. Para quem já tem alguma base financeira, esse princípio das primícias é, na prática, o que os planejadores financeiros chamam de pague-se primeiro. A diferença é que, na versão bíblica, antes de pagar a si mesmo, você reconhece que existe algo maior do que você. E esse reconhecimento, essa ordem menos muda sua relação inteira com o dinheiro. E sabe o que aconteceu quando o povo de Israel ouviu Ageu? O texto bíblico diz que Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram. Ageu 1, versículo 12. Eles pararam de decorar as próprias casas e foram reconstruir o templo. E em Ageu 2, versículo 19, Deus diz algo que arrepia: desde este dia em diante, eu os abençoarei. Não foi mágica, não foi prosperidade instantânea. Foi uma mudança de ordem que desbloqueou uma vida financeira que antes estava emperrada. O cesto parou de vazar, porque o fundamento foi restaurado, e isso vale para hoje. Não como fórmula mística, mas como princípio comprovado por milênios de sabedoria. Se você se reconheceu nesse vídeo, se você sente que ganha, trabalha, se esforça, mas o dinheiro continua escorrendo, eu quero te dizer uma coisa com todo respeito e carinho: o problema pode não ser quanto você ganha. O problema pode ser a ordem em que você constrói. Ageu não veio para condenar, veio para convidar. Considerem os seus caminhos, ele disse, não com julgamento, com amor. Provérbios 27, versículo 23 diz: procure conhecer bem o estado das suas ovelhas. Cuide bem dos seus rebanhos. Em linguagem de hoje, olhe com honestidade para onde seu dinheiro está indo. E escolha reconstruir a partir do fundamento certo. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sino. A gente se vê no próximo.